A nova Ojen Tinted, mais conhecida como Postura Creme aqui no Brasil, foi introduzida esse ano, em 2021, no nosso país, e os primeiros exemplares, os primeiros lotes alojados começaram a postura agora. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma apresentação, vamos falar um pouquinho sobre essa linhagem que está sendo muito utilizada e tem um potencial enorme de exploração aqui no Brasil. E se você ainda não me conhece, eu sou o Professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores, e hoje vamos falar sobre a Postura Creme. Primeiro vamos olhar um histórico da linhagem, muito importante entender a origem dela para a gente poder discutir os números, porque depois a gente vai olhar os números, as métricas, produção de ovos, vamos ver todos os indicadores relacionados à produção, a taxa de postura, a quantidade de ovos produzidos durante o ciclo, para depois a gente olhar as questões relacionadas ao consumo de ração, qual é o consumo dessa linhagem, e no final do vídeo, fica comigo até o final, que a gente vai fazer uma comparação entre a Embrapa 051 e a Postura Creme, e também vamos olhar o peso final dessa linhagem, qual é o peso final no fim do ciclo da Postura Creme. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque toda quarta-feira, 7h30 da noite, a gente tem um vídeo novo específico sobre avicultura. E vamos começar a olhar esse histórico, muito importante entender a origem da linhagem, para a gente saber qual é o grau de desenvolvimento, qual o potencial dessa linhagem daqui para frente. Só a título de curiosidade, eu não vou me atentar aqui a esses detalhes históricos, mas o que é legal a gente saber que a Nova Ojen, a empresa Nova Ojen é do Grupo Grimmon. O Grupo Grimmon é um grupo francês que tem uma história muito interessante. Grimmon é o sobrenome de dois irmãos que começaram em 1966 a criação de patos e o melhoramento genético de patos. Então eles começaram a selecionar no fundo do quintal patos para melhoramento genético em 1966. A criação de patos na França sempre foi muito conhecida, muito utilizada, porque tem pratos típicos do país que utilizam o patê, por exemplo, do pato. E aí, em 1966, então, esses irmãos começaram esse melhoramento em cima de patos. Em 1970, eles fizeram uma parceria com o INRA, o Instituto Nacional de Pesquisa Agropecuária da França, para buscar melhores planos de seleção genética. E a partir daí aconteceu uma coisa muito rápida e muito interessante, que foi o reconhecimento nacional dessa genética criada pelos irmãos Grimmon, que criaram esse grupo Grimmon. E diante do sucesso do melhoramento genético, eles começaram a ampliar e crescer a empresa nesse sentido, do melhoramento genético das espécies exploradas comercialmente para a produção de carne, para a produção de ovos. Então começou um movimento grande. Hoje eles são fortes em genética de várias espécies, aquicultura, piscicultura. Eles têm inserções no melhoramento genético de várias espécies e é um dos grupos mais importantes, referência no melhoramento genético mundial. E só em 2008, olha que interessante, em 2008 o grupo começa a olhar para a postura, para poedeiras, para aves comerciais com foco em postura, com a criação da empresa Nova Ojen. Então Nova Ojen é uma empresa do grupo Grimmon, que é francês. E como o grupo já tinha uma estrutura de melhoramento genético, muito investimento relacionado a estudo, a engenharia genética de melhoramento das espécies, foi muito rápido que aconteceu as coisas para Nova Ojen. A linhagem Nova Ojen foi introduzida pelo mundo já em 2008 e começou a ganhar terreno muito rapidamente. No Brasil, ela foi anunciada em 2010 na Festa do Ovo de Bastos. A Festa do Ovo de Bastos é uma referência nacional, existe há mais de 60 anos e tudo que é novidade sai dali, é anunciado ali. Em 2010, então, foi introduzida e anunciada na Festa do Ovo de Bastos a linhagem Nova Ojen. E foram introduzidas no Brasil a linhagem branca e a linhagem marrom, a poedeira que põe ovo branco e a poedeira de ovos marrons. E uma coisa interessante de a gente saber também, que faz parte da história, é que antes de ela entrar no Brasil em 2010, ainda em 2009, a Globoaves, a empresa Globoaves, fez uma parceria com o grupo Grimmon, o que facilitou demais a entrada da Nova Ojen já em 2010 no nosso país. Em meados de 2010 ela começou a ser introduzida em várias granjas do país. Muita gente começou a adquirir a Nova Ojen e de fato essa expectativa na linhagem se concretizou muito rápido. Já em 2011, um ano depois que ela foi introduzida, ela ganhou em primeiro lugar. A Nova Ojen Brau foi a primeira colocada no concurso de qualidade de ovos de basto.
um concurso referência internacional que já acontecia há mais de 50 anos, com mais de 30 juízes de todos os lugares que fazem avaliação, além de maquinários específicos para avaliação da qualidade. É claro que a qualidade não depende só da linhagem, depende da alimentação, do manejo, mas tudo redondinho, a linhagem consegue expressar o seu potencial. E subentende-se que quem está participando do concurso são avicultores que trabalham todos esses indicadores na risca. E a Novogem, então, a primeira participação no concurso foi campeã. Em 2012, mais uma vez, ela foi campeã na linha de produção de ovos brancos e a Novogem Brau, a linha marrom, ficou em segundo lugar. 2013, mais uma vez, ela ficou em primeiro lugar. 2014, mais uma vez em primeiro lugar, tanto na branca quanto na marrom. 2015, mais uma vez, a Novogem White, de postura de ovos de casca branca, ficou em primeiro lugar na competição. E na Novogem Brau, que é a competição para ovo marrom, ela ficou em segundo lugar. 2016, mais uma vez, a Novogem Brau ficou em primeiro lugar na competição. 2017, ela ficou mais uma vez em primeiro lugar. 2018, ela ficou mais uma vez em primeiro lugar. E em 2019, que foi o último concurso de qualidade de ovos de Bastos, a Novogem Brau ficou em terceiro lugar. Mas o que é importante a gente saber é que desde a introdução dela no país em 2010, ela começou a ganhar terreno e contra números, contra métricas, resultados, não há argumentos. Ela sempre figurou entre as melhores linhagens comerciais de postura de ovos. E além da Novogem Brau, que produz ovo de casca marrom, e a Novogem White, que produz ovo de casca branco, a Novogem tem a Novogem Tinted, a linhagem Novogem Tinted, que é conhecida como postura creme no Brasil. Lembrando que a Novogem Tinted também surgiu lá em 2008. É isso que é importante de a gente conhecer um pouco sobre a história e a linhagem. Em 2008, a Novogem Tinted surgiu junto com a Brau e junto com a White. Só que em 2010 foi introduzida no Brasil só a Novogem Brau e a Novogem White. A Novogem Tinted não veio para o Brasil. Ela foi para vários lugares do mundo, muito na Europa. A Ásia consumiu muito Novogem Tinted no início, então principalmente o Japão e a China foram e são os maiores consumidores da linhagem Novogem da postura creme no mundo. E aí em 2021, em março de 2021, a postura creme, a Novogem Tinted da empresa Novogem, essa linhagem, ela entra no país. Ela é introduzida no nosso país com essa parceria com a Globo Aves. Então a postura creme da Globo Aves é a Novogem Tinted do grupo Grimonde. E agosto, setembro desse ano, agora quando eu tô gravando esse vídeo para vocês, começou a postura da Novogem Tinted. Os primeiros ovos das aves alojadas no Brasil começaram a pingar agora, entre agosto e setembro, porque ela foi introduzida, começou a ser alojada em março desse ano. E é por isso que a gente vai olhar um pouquinho para os números da postura creme, dessa linhagem que é vendida no Brasil pela Globo Aves, por esse histórico que ela vem da Novogem, e principalmente porque ela acabou de ser introduzida e ela acabou de começar a postura aqui no nosso país. A gente precisa, é claro, fazer uma avaliação de um ciclo e eu vou trazer isso para vocês no futuro. A gente vai acompanhar o desenvolvimento da postura da linhagem, mas como elas começaram agora a postura no Brasil, a gente vai fazer algumas avaliações da linhagem que já existe desde 2008 pelo mundo. Ela já é consolidada na Europa, na América do Norte, na Ásia, na África e agora chegou ao nosso país. Bom, então a primeira métrica que eu queria mostrar para vocês para a gente conversar é a entrada na postura. É a época e o peso de entrada na postura. Assim como a maior parte das linhagens de alta performance que a gente trabalha, a Novogem Tinted, ela tem uma entrada na postura 1,527 kg, é a fase que a Novogem Tinted começa a entrar na postura. Com 20 semanas, a gente já fala em 15% de postura. Claro que pode começar a pingar um pouquinho antes, mas de maneira geral a linhagem fala numa entrada em postura com 20 semanas. 20 semanas, 15% de produção e um peso da ave de um pouco mais de 1,5 kg. E quem me acompanha sabe que a métrica mais importante de monitoramento do lote é peso. A gente precisa fazer pesagens semanais até a entrada na postura para fazer esse acompanhamento e ela chegar no peso certo, na idade certa. E a Novogem Tinted, com 20 semanas, entra na postura e tem um peso médio de 1,585 kg. Outra métrica importante que a gente leva em consideração é 50% de produção, quando a ave atinge 50% de postura.
E isso acontece com 21 semanas. E aqui a gente já começa a fazer uma análise muito interessante da Novogen Tinted, porque quando ela começa a postura, ela já fala em 15% e rapidamente na outra semana ela atinge 50%. Então, com 21 semanas, 50% de postura é considerado um número excelente. E um outro número que chama muito atenção para a postura creme é o pico de postura. Ela tem um pico que começa com 25 semanas, com 94% de postura. Ela chega a 95% lá nas 27 semanas, 28 semanas. Ela atinge 95% de postura e ela consegue manter esse pico tão alto bastante semanas. Se a gente pegar até as 48 semanas de vida da ave, o guia de manejo fala em 94% de taxa de postura. Então, entre 25 semanas e 48 semanas, a gente tem um pico entre 94% e 95% de taxa de postura. E isso é excepcional, é um pico alongado, um pico consistente e longo prazo. Isso é fundamental quando a gente avalia uma linhagem, a persistência de postura, a persistência daquela ave no pico. Não adianta nada eu falar que ela está em pico e ter 2 semanas de pico. Eu preciso olhar essa persistência de produção, principalmente em taxas elevadas de postura. E ela continua mantendo taxas altas de produção, com 50 semanas, 93% de taxa. Isso vai diminuindo muito devagar. Se a gente olhar lá no final da postura, lá no final do ciclo, ela mantém uma elevada taxa de produção. Com 90 semanas de vida, a gente fala em 71% de taxa de postura, que é uma taxa bem considerável para essa idade. E com uma produção total no final do ciclo, com 90 semanas, de 411 ovos. Ela se assemelha às principais linhagens comerciais que a gente tem trabalhado. Então a Novogen Tinted chega com 90 semanas, uma produção média de 411 ovos. E para efeito de comparação, eu trago aqui para vocês a produção da Embrapa 051. Professor, por que você está comparando a Novogen Tinted com a Embrapa 051? Porque a Novogen Tinted, a postura creme, ela veio para concorrer direto com a Embrapa, pela questão da coloração da casca. A gente sabe que o sistema caipira, ele depende em grande medida da diversificação da coloração da casca e de uma casca mais clara, para poder ter essa identidade como ovo caipira. Por isso a Embrapa é muito utilizada nos sistemas caipiras, pela coloração da casca, que é um pouco mais clara quando a gente compara com as linhagens de alta performance. Porém, a Novogen Tinted vem com essa proposta de trazer uma casca mais creme, mais clara, muito semelhante à Embrapa 051, mas como a gente pode ver aqui nos índices, com uma melhor performance. Porque se a gente olhar a entrada de postura da Embrapa, é próximo da Novogen Tinted. As duas linhagens, as duas empresas falam em 20 semanas de entrada de postura. Porém, a idade com 50% de produção, a Embrapa já fala entre 22 e 23 semanas, quando a Novogen Tinted fala em 21 semanas. A idade no pico da Novogen Tinted é 25 semanas e a Embrapa é em média 28 semanas. Então quando a gente compara a Novogen Tinted com a Embrapa, a gente percebe que a Embrapa é um pouco mais tardia, entrando num pico de postura com 28 semanas, quando comparado a 25 da Novogen Tinted que a gente acabou de ver. E a produção no pico também chama atenção. A Embrapa não passa de 90% a 91%. Quando a Novogen Tinted fala em 95% de postura no pico de produção. Além disso, a Embrapa fala numa produção total de 345 ovos. No guia de manejo da Embrapa, ela estabelece 345 ovos como teto máximo de produção no ciclo. Já a Novogen Tinted fala em 411 ovos. Então a produção da Novogen Tinted pelo guia de manejo é muito maior quando a gente compara a Embrapa, a principal concorrente dela, por essa característica de coloração de casca. E outra questão muito importante está relacionada ao consumo de ração. A Novogen Tinted tem um consumo médio na fase de postura de 112 gramas. E aqui uma ressalva importante, a Novogen Tinted é uma postura branca. Vocês podem perceber nas imagens que ela tem uma coloração branca. E isso confere ela a característica da poedeira branca. As poedeiras brancas, que põem ovo branco, por exemplo, elas são bem mais leves do que as poedeiras marrons.
Por que que o ovo branco é mais barato do que o ovo marrom no supermercado? Basicamente porque as linhagens que produzem ovos marrons, elas são mais pesadas, elas consomem mais. Por isso, elas têm um valor um pouquinho maior agregado ao ovo, porque o produtor, o avicultor, ele precisa repassar esse custo maior com ração quando comparado com a poedeira branca. Então esse é um fator conhecido nosso. As poedeiras brancas que botam ovos brancos, elas consomem menos ração do que as poedeiras que botam ovos marrons. E a Novogen Tinted, ela se enquadra nessa categoria de poedeira branca. Apesar do ovo dela não ser branco, ser creme, mas ela é mais leve, ela tem um consumo bem menor quando comparado às poedeiras marrons. E isso também é um atrativo para o avicultor. Mas é claro que isso vai se refletir no peso final da ave. A Novogen Tinted chega no peso final muito próximo de linhagens brancas, que botam ovos de coloração branco, em média 1,8 quilos, 1 kg 877 gramas. E quando a gente compara com linhagens que a gente trabalha nos sistemas caipiras, que produzem ovos de coloração de casca marrom, o peso final da postura creme é menor. Se a gente pegar uma Novogen Brau, se a gente pegar uma Luma, uma Isa Brau, se a gente pegar uma Highline, em média elas chegam com 2 kg no fim do ciclo. A Embrapa 051 fala em 2,3 kg, 2 kg 300 gramas no fim do ciclo, com 90 semanas. Já a Novogen Tinted chega com 1,8 kg, que é uma média de postura de poedeiras brancas, de poedeiras de coloração de casca branca. Então, para a gente fechar essa discussão da Novogen Tinted, o principal motivo que ela vem ganhando muito terreno no nosso país é a coloração da casca. A cor da casca dela, creme. Os primeiros exemplares que estão sendo produzidos no Brasil, que começou a postura agora, em agosto, setembro, têm demonstrado esse potencial. É uma coloração de casca que é muito mais aceito pelo mercado do ovo caipira quando a gente compara com a casca marrom. E alguns alunos da Escola de Avicultores vêm trabalhando com a Novogen Tinted e a gente vai acompanhar todo esse ciclo de produção. Se vocês quiserem acompanhar com a gente, eu vou deixar o Instagram aqui, por exemplo, do Bonfim Caipira, que tem um lote de 1000 Novogen Tinted alojada no Rio Grande do Norte, em sistema caipira, e vocês podem acompanhar pelo Instagram deles, que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo, o desenvolvimento de toda a fase de postura da linhagem, tá certo, galera? Então o que eu queria deixar para vocês hoje era isso, falar um pouquinho sobre a Novogen Tinted, mostrar a história dela, os índices de produção, o peso e o potencial que ela tem. Ela vai crescer muito no nosso país, vai ser uma realidade presente muito rápido, por todas essas características que a gente conversou um pouco aqui. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas!